É o momento da palavra de Deus. É aquele momento que Deus vai falar conosco. Eu dei o título da mensagem de hoje, Fé em meio à tempestade. Jesus está andando sobre o mar e Pedro sai ao encontro dele, é a passagem que nós vamos ler. E essa passagem aqui, ela é uma passagem muito forte, não é? Porque ela fala ali sobre fé, ela fala sobre coragem, e tudo isso em meio à tempestade, não é? Aliás, é nesse momento que precisamos ter fé, é nesse momento que precisamos da coragem. E nós vamos ver aqui uma verdadeira aula que o próprio Senhor Jesus está dando para cada um de nós. Talvez esteja falando com alguém que está passando por uma tempestade financeira, emocional, física, na saúde, no corpo, e você precisa ouvir esta boa palavra para que você saia como vencedor, seja a área que for, em nome de Jesus. Então, fé em meio à tempestade. Nós vamos precisar do livro de Mateus, o capítulo é o de número 14 e o versículo é o de número 22. Vamos ler o texto? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ele ali só. Temos muito aprendizados aqui, né, nesta passagem de Mateus. A primeira dela é que toda a ordem de Jesus deve ser obedecida, seguida. Perceba, ele ordenou, ele deu uma ordem aos discípulos para que seguissem adiante. Jesus não quer ninguém parado. Nós não podemos ficar parados. Devemos seguir os passos do Mestre. Devemos obedecer a tua palavra, os seus mandamentos. A segunda parte do versículo diz o Senhor Jesus que, depois que despediu a multidão, Jesus subiu para orar à parte. Bom, esse aqui é um segredo muito importante para quem quer ser, não é? Bem-sucedido no trabalho, na escola, na igreja. Qual é esse passo, pastor? Oração. Como é importante, né? O dia já tinha terminado, já tinha acabado, Jesus provavelmente estava cansado, tudo que ele queria talvez era tomar um banho, descansar. Não, o Senhor Jesus vai orar. Ele ensina a mim, ensina a você, que nós devemos ter um tempo para com Deus, mesmo quando as coisas não vão muito bem. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele pediu para que nós tivéssemos bom ânimo. E a oração, ela é um alimento. Ela acaba nos ajudando a nos fortalecer. Bom, vamos voltar para o texto e ler mais um pouquinho aqui desta linda passagem, fé em meio à tempestade. Bom, o versículo agora de número 24, o texto diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles e caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Bom, nesta parte aqui, nós vemos que a tempestade que os discípulos estavam enfrentando era uma tempestade muito forte. E se nós olharmos para a embarcação dos discípulos, era precária. Não era uma embarcação como nos dias de hoje. Tudo ali era manual. E perceba que no meio dessa tempestade todas que eles estão enfrentando, talvez esteja falando com alguém que esteja na mesma situação, o Senhor Jesus não abandonou eles, não é? O Senhor Jesus andou sobre as águas. Ou seja, o que isso quer dizer, pastor? Que o Senhor Jesus ele chega onde o médico não pode chegar. O Senhor Jesus chega onde as autoridades não poderiam chegar.
aonde o remédio não alcança, o Senhor Jesus alcança. Nós devemos tomar cuidado para não se esquecermos da palavra do Senhor. O Senhor já tinha alertado eles que eles iam chegar do outro lado. Bom, na quarta vigília da noite, o texto sagrado diz que os discípulos olharam e era o mestre que estava ali, mas eles enxergaram uma espécie de fantasma. O que é isso, pastor? Bom, quando nós não focamos a palavra, quando nós não olhamos para Jesus, começamos a enxergar coisas que não existem. Tome cuidado para não valorizar demais o problema e tornar ele um gigante. Lembra de Davi? Davi nunca se dirigiu ao gigante como um gigante. Ele se dirigiu como um circunciso filisteu. Porque muitas das vezes nós focamos demais o problema, não é? E tornamos ele num gigante. E isso será um problema para nós. Não sabemos que o problema existe, não podemos ignorá-lo, não é verdade? Mas nós temos que olhar firmemente e dizer: eu vou te vencer em nome de Jesus. Bom, terminando aqui, o versículo agora de número 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha, o Senhor Jesus está dizendo para você neste dia, não é? Não temas, eu estou com você. Jesus chega aonde o médico não chegaria, o remédio não chegaria. Quem poderia ajudar esses discípulos? Só o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo para você neste dia: não temas. Por mais problema que você esteja enfrentando, entregue todos eles ao Senhor Jesus. Descansa nele, confia nele, espera nele e certamente o poder de Deus vai passar sobre a sua vida e você sairá como um grande vencedor, vencedora, em nome de Jesus. Glória